Então, estamos dando início à audiência de custódia desse domingo, dia 14 de junho de 2026. O primeiro autuado que se encontra na sala da delegacia, o senhor me ouve? Isso aí. Por favor, qual é o nome completo do senhor? A respeito da prisão, do momento da prisão até nos ser aqui apresentado, sofreu algum tipo de violência, agressão, tortura de alguém? Não, na hora lá, um amigo meu desceu da equipe para prestar os primeiros socorros. Hum. Um outro amigo da equipe ligou para o resgate aéreo também. E eu desci de rapel para ajudar também. Aí tinha duas enfermeiras lá, fazendo a RCP. Eu pedi se elas queriam revezar comigo. Aí elas falaram que não, que estava tranquilo. Aí na hora que a ambulância chegou para prestar o atendimento para ela, eu subi, passei no meu carro, tirei a camiseta da equipe que estava tudo suja e molhada e coloquei essa verde. Tá, a Aí, pergunta que eu fiz é, seja objetivo na resposta. No momento da prisão, até ser apresentado aqui na sala para nós, sofreu algum tipo de violência ou agressão de alguém? não, Essa é a é, resposta, tá? daí tipo, Ah, a hora que eu voltei para cima da ponte, então, desculpa interromper o senhor, pelas normas do Conselho Nacional de Justiça, eu devo proibir que sejam discutidos os fatos, o mérito do que foi apurado, tá? sim, A audiência de custódia, ela não se presta para isso, nós não vamos discutir isso, tá bom? E por última pergunta, o senhor já foi preso ou processado anteriormente alguma vez? não, Pelo doutor promotor, tem algum esclarecimento que deseja? Não tenho nenhuma pergunta, Excelência. Obrigado. Doutora Brenda, alguma pergunta? Sem perguntas, Excelência. Muito obrigada. E por último, doutor Rafael. Excelência, ele disse que não sofreu nenhuma lesão dos policiais, sofreu alguma pressão psicológica dos policiais? então, a hora que eu retornei para a ponte, os policiais veio armado, falando que eu estava tentando fugir. Só que eu passei no meu carro, tirei a camiseta, coloquei essa verde e fui para o meio da ponte, onde os outros integrantes da equipe estavam. Mais uma vez, desculpa interromper, nós não vamos tratar dos fatos, apenas a resposta que o doutor fez a pergunta para o senhor. Não, só foi essa parte só que eles falaram que eu tentei fugir, mas não, eu estava lá o tempo todo na ponte. Tá. Doutor, algo mais? Não, Excelência, só. Obrigado. Então, vamos, por gentileza, pedir para o próximo entrar. O senhor poderia pedir ali, por gentileza, para o guarda trazer os demais colegas do senhor que aí se encontram? Eu permaneço também? Isso, permanece. Pode entrar. Um por vez, por favor. Pela vez? Isso. Todo. O que já está permanece dentro da sala. Pode permanecer. Então, bom dia. O nome completo do senhor, por favor. O senhor está aqui, então, hoje para passar por audiência de custódia. Para lhe explicar, essa audiência de custódia, ela tem por objetivo apenas aferir a legalidade da prisão e deliberar se os senhores continuam presos ou serão soltos, tá certo? Okay. O senhor tem direito de permanecer em silêncio, caso não queira responder a nenhuma pergunta que lhe for feita, tá bom? Okay. Nós não vamos tratar dos fatos, do mérito dos fatos aqui, certo? Dando início, então, a respeito das perguntas, qual a sua idade? Do momento da prisão até ser apresentado na sala aqui para nós, em algum momento sofreu algum tipo de violência, agressão, tortura? A agressão física não, mas foi relatado que tentamos evadir do local e a gente não fez isso. Prestamos socorros, permanecemos no local até o ato da prisão. Certo. Pelo Ministério Público, alguma pergunta a mais? Não tenho pergunta, Excelência. Obrigado. Doutora Brenda? Sem perguntas, Excelência. Muito obrigada. Doutor Rafael? Sem pergunta, Excelência. Certo. Então, por favor, Michael, né, eu pediria por gentileza para o senhor abrir a porta, chamar o próximo colega que se encontra aí para ser ouvido também, por favor. Ok, com licença.
Com licença. O Victor. Deixa eu... Yeah. O senhor vai ser ouvido agora, então, nessa audiência de custódia, que tem por objetivo apenas aferir a legalidade ou não da prisão em flagrante do senhor e deliberar a respeito da manutenção dela ou concessão de liberdade provisória, tá bem? O senhor tem direito de permanecer em silêncio caso não queira responder a nenhuma pergunta que lhe for feita. Inicialmente, qual a sua idade? A respeito da prisão, do momento da prisão até chegar aqui nessa audiência conosco, sofreu algum tipo de pressão, violência, agressão, tortura por parte de alguém? Agressão não, mas tipo, houve uma pressão depois do acontecido, que nós descemos correndo para prestar os primeiros socorros da vítima. Aí, nesse momento, nós estávamos lá com a vítima aguardando o resgate. Eu, particularmente, com o meu celular, reforcei, liguei novamente para a SAMU para saber onde eles estavam, se eles estavam chegando. Deixa eu perguntar, desculpe interromper, a pressão foi exercida por quem? Essa é a resposta que eu preciso. Sim. Na hora que nós subimos de volta para a ponte, os policiais já estavam dando voz de prisão para nós, dizendo que a gente estava querendo fugir, algo desse tipo, que nunca aconteceu. Nós ficamos lá até o último momento que nós realmente podia. Que depois chegou o resgate, nós se afastamos e subimos de volta para a ponte, para ficar junto com a equipe. E nesse momento, estavam dando voz de prisão, com uma arma apontada para a gente, como se a gente fosse bandido lá no algo do tipo. Pelo Ministério Público, doutor promotor Henrique, tem alguma pergunta? Não tenho, excelência, obrigado. Pela defesa, doutora Brenda. Tem perguntas, excelência, muito obrigada. E doutor Rafael. Tem pergunta, excelência. Obrigado. Então, ouvidos os três autuados, eu vou passar a palavra, então, ao doutor promotor para que se manifeste pelo Ministério Público a respeito do flagrante. Então. Pois não, excelência, obrigado. Excelência, trata-se de audiência de custódia, os três já qualificados nos autos, em razão da prática do crime de homicídio consumado, crime este que foi praticado na modalidade de dolo eventual, e que, na ocasião de ontem, teve como vítima a jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos de idade. De início, verifica-se a regularidade da prisão. Não, apesar da reclamação por parte de Luiz, Vitor e Maicon a respeito da conduta dos policiais, neste momento não se evidencia nenhum elemento concreto de que, de fato, os policiais militares ali, logo após a ocorrência do crime, teriam agido de maneira exacerbada, a justificar, neste momento, a necessidade de adoção de qualquer medida fiscalizatória a respeito da conduta dos policiais, sem prejuízo, evidentemente, de posteriormente o juízo natural entender para tanto. Assim, excelência, no momento não se verifica qualquer hipótese de relaxamento da prisão. Quanto ao crime de homicídio, os indícios de autoria são mais do que seguros nos autos, foram ouvidos perante a autoridade policial e confessaram que os três ali eram as pessoas responsáveis ali pela fiscalização, conferência, preparo da vítima Maria Eduarda, que foi arremessada por dois deles, enquanto um estava ali visualmente fiscalizando o arremesso da jovem. Em nenhum momento eles alegaram não serem os responsáveis ou aqueles vistos nos vídeos que foram juntados aos autos no momento em que a vítima foi arremessada da ponte do esqueleto. A materialidade do crime, excelência, também está devidamente comprovada nos autos. Aqui o auto de exibição e apreensão de folhas 78 e 79, onde ali o comprovante de pagamento do salto realizado pela vítima Maria Eduarda, a constatação de óbito da vítima, as folhas 85, fotografias de folhas 86, e especialmente os vídeos dos links constantes às páginas 82, 84 dos autos, onde ali é bastante esclarecedor a conduta praticada por cada um dos presos e especialmente a gravidade.
entende o Ministério Público que a gravidade demonstrada e a conduta aqui vai muito além da imprudência ou da negligência em relação aos 3 presos. A atividade por si só, ela já se mostra como uma atividade de alto risco, que evidentemente exigiria ao menos a autorização ou a demonstração de qualificação técnica por parte dos presos e dos demais envolvidos, o que não se verifica nos autos. Luiz, Vitor e Maicon disseram aqui que exercem atividades diversas, como auxiliar de produção, autônomo, pintor. A morte foi ocasionada durante o exercício de uma atividade em que eles faziam com recebimento de valor, o que exigiria aqui, sim, um maior controle e fiscalização dos mecanismos de segurança utilizados para a prática esportiva. E aqui, ao contrário, Excelência, verifica-se que não houve a adoção de qualquer mecanismo de fiscalização ou de segurança por parte dos 3 envolvidos. Aqui não se verifica uma falha no equipamento, uma falha na corda, na estrutura que deveria segurar a pessoa a ser arremessada. Na verdade, o que se verifica pelas imagens é que nenhum dos 3 teve ali no momento a capacidade, e estavam ali de forma remunerada para tanto, de verificar que a vítima arremessada não se encontrava com qualquer equipamento de segurança em nenhum dos pontos, seja na cintura, seja no dorso, como por eles esclarecido, em nenhum dos pontos foi percebido pelos envolvidos, né? Ainda o senhor Michael, quando ouvido perante a autoridade policial, ele menciona ali que a colocação da corda é presa num mosquete, e, segundo ele, isso seria facilmente de fácil visualização por qualquer dos envolvidos, o que não ocorreu. Então, aqui entende o Ministério Público que não há que se falar em acidente ou conduta praticada mediante culpa. Aqui há bem caracterizada a conduta praticada com dolo eventual, seja pela atividade de risco, seja porque ali no local não havia qualquer tipo de autorização, e seja pela existência, conforme se verifica do relato do inquérito policial, da ocorrência de outras condutas graves ali, né, naquele mesmo local, o que evidencia que os 3, ao menos os 3, assumiram o risco do evento morte, o que de fato ocorreu. E com base nisso, Excelência, muito além da questão de serem de fato primários e sem antecedentes, o que se verifica nos autos, não há como se ignorar aqui os elementos que foram verificados, segundo os policiais militares. 2 dos indivíduos foram abordados pelos policiais na parte de baixo da plataforma onde se encontrava a vítima. Segundo os policiais, logo após a identificação de ambos, 2 deles saíram ali, segundo os policiais, em fuga pela área verde, quando então foram abordados somente na parte superior da plataforma. 2 deles, inclusive, assumidamente perante a autoridade policial, no entender do Ministério Público, sem qualquer justificativa, especialmente diante do ocorrido, trocaram de roupa ao serem abordados num segundo momento na parte superior da plataforma, o que evidentemente poderia ali dificultar a identificação por parte dos policiais. E ainda aqui há uma afirmação de que a vítima, ao ser arremessada pelos indiciados, Excelência, estava com uma câmera GoPro em suas mãos. E esta câmera sumiu. As imagens da câmera e o objeto não foram localizados, não foram entregues por nenhum dos envolvidos ou dos responsáveis pelo evento, não foi localizada na parte superior da plataforma onde estava ali já o corpo sem vida da vítima Maria Eduarda. Então, seja em razão da gravidade em concreto do crime, estamos aqui diante de um crime de homicídio em sua forma consumada com pena de reclusão de 6 a 20 anos, seja pelo quanto mencionado nesta oportunidade, pela necessidade de garantia da lisura da instrução criminal, entende o Ministério Público que, ao menos neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão e a concessão de liberdade provisória não se mostrariam razoáveis e suficientes, manifestando, assim,
pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Obrigado, Excelência. Obrigado, doutor. Pela defesa, entre os defensores, quem pretende se manifestar primeiro? Pode ser a Brenda. Por favor, doutora, com a palavra. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do plantão judiciário da comarca de Limeira, já qualificado nos autos em epígrafe por intermédio de sua advogada, vem respeitosamente a presença de vossa excelência, com fundamento no artigo 5º da Constituição Federal e artigos 282, 310, inciso 3º, 319 e 321 do Código de Processo Penal, requerer o pedido de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Excelência, embora a imputação seja grave, a manutenção da custódia cautelar não se mostra necessária diante das circunstâncias concretas e das condições pessoais favoráveis do acusado. A Constituição estabelece que a prisão cautelar constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrada sua efetiva necessidade. Nos termos do artigo 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva exige, sobretudo, a demonstração concreta de risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No presente caso, inexiste qualquer elemento concreto apto a demonstrar que a liberdade do requerente represente ameaça à instrução criminal ou aplicação da lei penal. Excelência, não há que se valorar o mérito dos fatos ou a imputação feita ao acusado, uma vez que as investigações não findaram-se. Ademais, o direito não é analisado sobre suposições. No local não haviam apenas os acusados. A gravidade abstrata do delito imputado, por si só, não constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. O acusado é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Circunstâncias que demonstram seu vínculo com o distrito de culpa e afastam qualquer risco de evasão. Além disso, não há notícia que tenha tentado furtar-se da aplicação da lei penal. Tais circunstâncias evidenciam que a prisão cautelar mostra-se desnecessária e desproporcional. Ainda que Vossa Excelência entenda necessária alguma forma de monitoramento processual, o caso recomenda a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Tais medidas mostram-se plenamente adequadas e suficientes para assegurar o regular andamento do processo, observando-se os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar. Diante do exposto, requer que seja concedida a liberdade provisória ao requerente, subsidiariamente, que sejam aplicadas ou uma ou mais medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e a expedição imediata do competente alvará de soltura. Termos em que pede deferimento. Obrigado, doutora. Passo a palavra, então, agora, finalmente, ao doutor Rafael, por favor. Meritíssimo juiz, trata-se de manifestação aqui de pedido de liberdade provisória para excelência. Nós, ontem, Limeira, esteve de luto e ainda continua por uma tragédia brutal dessa natureza. Infelizmente, excelência, aconteceu. Eu quero deixar aqui o meu repúdio, inclusive, às autoridades, o poder público, que já aconteceu outras vezes, várias vezes, nesse mesmo local, e não tomaram a devida providência. E a própria polícia, excelência, que sabe de tudo isso e continua deixando acontecer eventos dessa natureza. Com relação ao Maicon, com relação ao Vitor, eles são capacitados, eles são conhecedores desse esporte. Eles, não é a primeira vez, já está há mais de 6 anos eles trabalhando, eles fazendo esse tipo de eventos. E, infelizmente, eles mesmos confessaram não saber o que aconteceu para chegar
a essa triste situação. Então, eles são pessoas de bem, Maico e Victor, todos são pessoas de bem, trabalhadores, honestos, são pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia, são pessoas que têm residência fixa, têm família constituída, os que não são casados, têm seus pais, moram com seus pais, e trabalham e ganham razoavelmente bem. Faz esse esporte por amor àquilo que eles executam. E as pessoas que também vai lá para participar são pessoas também que amam, assim como a vítima, né? Eu respeito a família, assim como a vítima, ela também amava fazer esse tipo de esporte. Isso que aconteceu foi uma tragédia que jamais os meus clientes, Maico, Victor e os demais, gostaria que tivesse acontecido. Até porque era um evento grande, Excelência, e tinha muitas pessoas ainda que ia participar. A vítima era apenas 17ª. Existia, acho que 90, quase 100 pessoas para participar. Jamais, em sã consciência, gostaria que isso tivesse acontecido. Então, foi uma causalidade. Diante de toda o que aconteceu, diante deles ter realmente ajudado, tanto no pedido de helicóptero, tanto no pedido de ambulância, eles mesmos desceram de onde eles estavam, foram lá e fizeram massagem cardíaca na vítima, esperaram a ambulância chegar. Só após eles chegaram à ambulância, que eles, molhados e sujos de barro, foram trocar a roupa e depois já voltar para ficar até o final. Então, eles foram transparentes, eles colaboraram com a justiça, eles não fugiram. Por isso, diante de tudo isso, diante do que a colega Brenda também fundamentou, é que a defesa que venho requerer também a liberdade provisória e para encerrar, Excelência, com relação os policiais não agiram com lesões físicas com relação a ele, mas mentiram em dizer que eles estavam fugindo no mato. E teve que vir helicóptero para procurar eles no mato. Eles incitaram a população até atentar contra a vida dos acusados. Então, psicologicamente, é uma agressão maior do que uma lesão corporal, porque eles poderiam até também perder a vida por esse motivo. Então, diante disso, eu requeiro a Vossa Excelência que se digne conceder a liberdade provisória a eles com as medidas que Vossa Excelência entender necessária para que seja cumprido a lei penal. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, Tefal. Então, seguimos agora, uma vez manifestados tanto o Ministério Público quanto os defensores, eu vou passar a analisar, então, e deliberar a respeito do flagrante dos 3 autuados. De início, eu quero apenas pontuar que vou dispensar aqui o relatório do ocorrido, já acolhendo tudo que foi dito, tanto pelo Ministério Público quanto pelos defensores, e vou passar a análise especificamente, tanto do flagrante quanto da situação da prisão. Nesse sentido, então, peço vênia para leitura da minha decisão. O flagrante está formal e materialmente em ordem, não se cuidando de hipótese, portanto, de relaxamento da prisão na forma do artigo 310, inciso 1. Reforço que foram observados todos os requisitos exigidos em lei, ou seja, ouvido condutor, testemunhas, pedido recibo de entrega de presa, feitos interrogatórios, pedido nota de culpa, etc. Então, portanto, estando flagrante formal e materialmente em ordem, não é o caso de relaxamento da prisão.
No que diz respeito à arguição de pressão psicológica sofrida, é importante consignar que não houve qualquer notícia de que eles tenham sido agredidos fisicamente. Essa alegação de pressão psicológica, por hora, ainda se mostra bastante frágil. Ela não foi aduzida também em solo policial, apenas aqui na audiência de custódia, e, por hora, não encontra amparo em nenhum elemento concreto que, de fato, os policiais militares teriam agido de maneira exacerbada a justificar, nesse momento, a adoção da medida fiscalizatória e da conduta dos policiais. Sem prejuízo, contudo, evidentemente, de nova apreciação e deliberação pelo juízo natural, uma vez reunidos os melhores elementos para tanto, ao longo da instrução processual. Feita essa análise, então, no mérito, descendo ao mérito aqui do cabimento ou não da prisão preventiva, de partida eu quero consignar, e entendo importante ao caso concreto, e a autoridade policial classificou a conduta como homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, que seria o 121 caput, combinado com o 18, inciso 1, ambos do Código Penal. E, nesse passo, eu verifico que a qualificação se mostra, ao menos nesse momento de cognição sumária, adequada e acertada à vista dos elementos coligidos. O dolo eventual ocorre quando o agente assume o risco de produzir o resultado lesivo, ainda que não o deseje diretamente. No caso concreto, os indícios apontam que os autuados não adotaram as cautelas mínimas e indispensáveis para a realização de uma atividade intrinsecamente perigosa que envolvia arremessar pessoas de uma altura de mais de 30 metros. O procedimento padrão para o salto, conforme revelado nos interrogatórios, exigia a colocação de uma corda de segurança no peitoral da vítima antes do arremesso, seguida de dupla checagem pelos operadores. No entanto, a filmagem testemunhal demonstrou de forma cristalina que a vítima foi arremessada sem qualquer corda de proteção caindo em queda livre. Conhecidos como os responsáveis diretos pela colocação da corda naquele salto, não conseguiram explicar a omissão. Afirmaram não se recordar do ocorrido, o que por si só evidencia, então, a grave falha no protocolo de segurança. O autuado Vitor, por sua vez, embora chamado apenas para auxiliar no arremesso, também não verificou a condição de segurança da vítima antes de participar do lançamento. A previsibilidade do resultado era elevada. O local, denominado Ponte do Esqueleto, já possuía histórico de graves ocorrências, inclusive com resultado morte, conforme se constata do auto de prisão e da documentação juntada aos autos. A atividade de salto em ponte sem regulamentação formal, ou seja, CNPJ, autorização municipal ou de outras autoridades, conforme admitido pelo próprio autuado, exige rigor absoluto na observância de protocolos de segurança. Conforme se extrai dos interrogatórios dos próprios autuados e dos demais detidos para averiguação, é possível verificar que, apesar da exploração comercial dos serviços, o grupo não detinha nenhum padrão ou protocolo de gerenciamento dos riscos da operação que praticavam. Dever este que se impunha por normas da ABNT e ISO, e aqui cito normas 21101, 21102 e 21103, para a prática de esportes e turismo de aventura e atividades de risco. Colhe-se claramente pelos vídeos que não foram realizados protocolos básicos, como dupla checagem, validações cruzadas verbais em voz alta, instrução técnica ao usuário saltador. Esses elementos objetivos e aferíveis em concreto são suficientes para, ao menos nessa fase de cognição sumária, concluir-se não apenas por um mero evento culposo, mas verdadeiramente de um crime doloso na sua forma eventual. Porque não se pode aquecer que, numa atividade de extremo perigo como esta praticada, rope jump, os lançadores responsáveis pela colocação das cordas e demais equipamentos não tenham assumido o risco da ocorrência ao simplesmente atirarem a vítima sem qualquer verificação prévia de segurança. Ao deixar de conectar a corda de segurança, equipamento essencial para evitar a morte, e ao não realizar qualquer checagem obrigatória antes do arremesso, os autuados assumiram deliberadamente o risco de que a
vítima caísse em queda livre e viesse a óbito. O resultado morte que efetivamente ocorreu não foi um mero acidente, mas a concretização do risco que eles voluntariamente criaram e aceitaram correr. Importante destacar nesse cenário que na forma do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, a omissão dos agentes se revela penalmente relevante no caso, quando podiam e deviam agir para evitar o resultado, seja porque assumiram o risco de impedir esse resultado, seja porque o criaram. Assim, reconheço para os fins deste ato que a conduta se amolda em tese ao crime de homicídio doloso na modalidade dolo eventual. Pois bem, ultrapassada a questão, então, atinente à classificação do crime, passo à aferição dos requisitos e pressupostos para a conversão do flagrante em prisão preventiva. Nestes autos, os autuados estão sendo acusados da prática de homicídio simples, sendo presos em flagrante delito. E nesse contexto, então, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelos combativos defensores, entendo que a conversão da prisão em preventiva deve ser decretada. Com efeito, os pressupostos se evidenciam, a saber, a materialidade está evidenciada pela documentação acostada, boletim de ocorrência, requisição do laudo pericial IC, registro videográfico que documenta o lançamento da vítima, testemunhos colhidos, comprovantes de pagamento que evidenciam atividade comercial. E, de outro lado, as declarações das testemunhas e os depoimentos dos próprios autuados espelham os indícios suficientes de autoria reclamados pelo artigo 312, caput infine do Código de Processo Penal. No que diz respeito aos fundamentos, ou seja, o periculum libertatis, que significa o perigo de liberdade que a liberdade dos imputados representa para a sociedade ou por processo, entendo que os requisitos do 312 estão presentes. A prisão preventiva é necessária diante da gravidade concreta do crime e do modo de execução que revela o risco à ordem pública e a aplicação da lei penal em caso de soltura dos agentes. Os fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, revelada pelo risco concreto à ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal, são evidenciados por circunstâncias que tornam o delito particularmente repreensível. A saber, 1. A morte da vítima jovem de 21 anos em circunstâncias absolutamente evitáveis. A grosseira negligência na execução da atividade comercial de alto risco, caracterizada pela omissão deliberada de equipamento de segurança indispensável. 3. A premeditação implícita na organização da atividade sem observância de protocolos de gerenciamento de risco, revelando aceitação consciente do risco-morte. O aproveitamento da vulnerabilidade da vítima que confiava na competência e responsabilidade dos organizadores. 5. A tentativa de fuga e alteração de vestimentas após o evento, demonstrando consciência da ilicitude e intenção de alguma forma obstruir a investigação. 6. A natureza comercial da conduta que agrava a responsabilidade. O risco de reiteração delitiva, no caso, é concreto, pois os indiciados exerciam essa atividade de forma habitual e não regulamentada, com potencial de continuidade. Inclusive, existe agenda pública e com ingressos oferecidos ao público em geral para novos eventos. A liberdade deles poderia levar à repetição de condutas igualmente perigosas. Não bastassem a concorrência dos fundamentos acima alinhavados, entendo também que a conveniência da instrução criminal igualmente justifica a segregação. De fato, há testemunhas a serem ouvidas, a câmera GoPro que foi colocada na vítima não foi localizada, e há indícios de que os envolvidos trocaram de roupa após o fato sem razoáveis e melhores explicações, de maneira a formar um cenário que configura tentativa de fuga e ocultação de provas. Por fim, registra-se que o crime imputado é doloso e punido em abstrato com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que conduz então ao preenchimento da condição de admissibilidade da prisão preventiva previsto no artigo 303, inciso 1 do Código de Processo Penal. A circunstância de os autuados serem pessoas sem antecedentes criminais formais e terem ocupação lícita e residência fixa
argumentos levantados pela defesa, não se revelam suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. A jurisprudência pacífica consolidada por precedentes do STJ e STF reconhece que a ausência desses antecedentes constitui apenas um dos fatores a se considerar na análise global do periculum libertatis, e não afasta por si só, então, a possibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso 2 do Código de Processo Penal, estou a converter em prisão preventiva a prisão em flagrante dos autuados, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Determina, então, a expedição dos respectivos mandados de prisão preventiva em favor dos mesmos, providenciando a serventia a comunicações e regularizações de praxe. Por fim, determino que sejam encaminhados autos ao juízo competente no primeiro dia útil subsequente. Esta, portanto, a decisão por mim emitida neste plantão judiciário. Podemos encerrar? Algo mais a requerer? Da minha parte, não, Excelência. Obrigado.